Então, essa série de medidas, né, para a gente tentar evitar, então, a magnitude dessa curva de coronavírus aqui, elas são medidas que interferem na transmissibilidade de qualquer doença respiratória, tá? Então, isso que eu acho que é importante. A grande medida que a gente tem batido muito é a questão da lavagem das mãos. A gente precisa lavar as mãos com bastante frequência, porque certamente são as mãos as carreadoras desses agentes etiológicos virais, desses vírus que a gente vai esparramando por todas as superfícies que a gente vai colocando a mão, tá? Então a lavagem da mão, e não é uma lavagem da mão colocar a mão embaixo da água, né? É de fato lavar as mãos no mínimo 20 segundos, né? Fazendo uma fricção importante das mãos, entre os dedos, polegar, aquelas coisas que têm aparecido bastante nessas recomendações. Fora a lavagem de mãos, que é uma medida comportamental de a gente aumentar o número de vezes que lava as mãos, a gente tem a questão da etiqueta respiratória, que desde a época da influenza, né, desde a época da pandemia de 2009, a gente também tem batido bastante nessa tecla, de que a gente não tussa e não espirre nas nossas mãos, ou num lenço descartável, ou o que é mais comum e a gente tem estimulado bastante, porque às vezes tu não tem o lenço descartável, que é então o antebraço, né? Então essa é a melhor forma da gente então não contaminar as mãos, porque ao espirrar e tossir nas mãos, eu transmito gotículas para as mãos e eu vou colocar essas gotículas nas superfícies. Então, etiqueta respiratória, lavagem de mãos são comportamentos individuais que são extremamente impactantes nessa transmissão de um agente viral. Fora essas outras, né? Que seriam a gente manter os nossos ambientes mais arejados, a gente evitar quando está com qualquer quadro respiratório, tu evita esses ambientes de grandes aglomerações, né? A ideia é que se eu estou com um quadro de uma síndrome gripal, que eu não sei bem o que é que eu não vá ao cinema, que eu não vá ao shopping, né? Agora a gente está com medidas bem mais drásticas, né? Para a gente poder tentar reduzir a circulação do coronavírus, mas enfim, isso vale para qualquer doença viral, né? Então é a questão de lavagem das mãos, etiqueta respiratória, ambientes arejados, evitar ambientes de grandes aglomerações quando a gente está com um quadro de síndrome gripal, fora as outras questões que é hidratação e boa alimentação. Essas são questões bastante importantes nesse momento. O álcool gel, ele é recomendado na impossibilidade de eu conseguir lavar minhas mãos. Vou dar um exemplo bem prático, né? Eu decido um transporte coletivo e eu não estou com uma água e sabão disponível. É interessante nesse momento eu passar o álcool gel da mesma forma que eu lavaria as mãos, né? O álcool gel tem um pouco ela substitui a impossibilidade. Mas se eu tenho acesso a água e sabão, a prioridade é lavar as mãos com água e sabão. Então também a gente tem que, isso é importante pautar, porque daqui a pouco a gente está assim, ó, lava as mãos, passa álcool logo depois, e isso está acontecendo a questão dessa procura por álcool gel. Então a gente saber usar o álcool, quando usa o álcool, quando usa a máscara, isso também é importante para a gente fazer com que eles fiquem no mercado e a gente não cause nenhum colapso, né, nessas questões desses insumos que são tão importantes nesse momento para todo mundo, para o coletivo. O álcool gel é da mesma forma com que a gente lava a mão com água e sabão, a gente procura usar o álcool gel, né, com a mesma técnica de que a gente vai lavar as mãos. A máscara, ela está indicado para o sintomático respiratório. Tá? A pessoa que não tem nenhum sintoma respiratório, não se recomenda sair de máscara na rua. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque isso também gera toda uma série de outras consequências com relação ao desaparecimento das máscaras, ao aumento das máscaras no mercado, né, em função desse uso inadequado da máscara. A máscara cirúrgica é para o sintomático respiratório. Existem outros tipos de máscaras que são mais voltadas para profissionais de saúde, quando vão fazer um procedimento que gera aerossol, que a gente chama, né, um procedimento invasivo, que tu usa um outro tipo de máscara que tem um grau de proteção maior que essa máscara cirúrgica descartável. Então, ela é uma barreira mecânica da pessoa que está com sintoma respiratório, que tu de alguma forma tu faz com que ela não produza as gotículas no ambiente,
né? Ou se eu estou numa distância muito próxima da outra pessoa, que eu não esteja produzindo gotículas, reduzindo o risco de contaminação por gotículas, que é como a gente transmite esses vírus respiratórios, por essa barreira mecânica. Só que a gente também não pode achar que a máscara com um mau uso, suja, colocando a mão contaminada na máscara, essa eficácia desse mecanismo de proteção, ele reduz bastante. Então, a gente não pode ter no imaginário que colocar uma máscara resolve todos os nossos problemas e não lava as mãos, por exemplo. Quando a gente fala em medidas comportamentais, a gente tem uma série de doenças que a gente necessita dessas medidas comportamentais, a gente sabe o quão difícil é a gente introduzir isso no cotidiano das pessoas, porque tudo de mudança comportamental é um processo mais lento, né? Então, o que eu vou te dizer? A questão das medidas comportamentais, com a pandemia de influenza, a gente avançou muito. E depois, quando o influenza se tornou um vírus sazonal, acabou que isso caiu de novo por terra e nós estamos tendo agora que novamente lançar a mão dessas medidas e que isso é de extrema importância para o impacto. Então, a suscetibilidade, que é o que a gente diz, que é a pessoa que vai poder pegar esse vírus, ela é uma suscetibilidade geral. Então, todo mundo de qualquer classe social, né, pode pegar o novo coronavírus, né? Então não tem assim, todo mundo é suscetível. Não existe uma vacina, é um vírus que é novo, então a pessoa não tem uma imunidade natural para ele, então a suscetibilidade é universal, tá? As mudanças de comportamento, elas são para nós agora, nesse momento, as medidas mais importantes que a gente pode tentar trabalhar com as pessoas. É muito difícil, a gente sabe, a pessoa tem um imaginário que isso nunca vai acontecer com ela, né? Mas de fato isso tem que estar bem claro que qualquer um pode pegar coronavírus, né? Basta a gente olhar como é que foi essa expansão no mundo, né? Isso não é fantasia, né? Que ele tem um alto grau de contagiosidade, isso está muito claro, está bem relatado. A gente tem observado que ele não tem um caráter de alta letalidade, né? Então, assim, o que a gente pede é que essa mudança de comportamento, que as pessoas comecem a pensar mais não na sua proteção, mas que elas consigam pensar o quanto é importante que essas medidas simples de comportamento vão afetar na coletividade. A gente está num momento agora do país e do mundo que ou a gente se une, né, em termos de pensar mais no coletivo e para a gente fazer com que essas medidas de fato interfiram nessa curva, porque se cada um ficar pensando só no seu individual, a gente não vai conseguir enfrentar isso, né? Então, o que a gente precisa é essa ideia de coletividade do que eu abrindo a janela do meu ônibus, eu vou sim estar contribuindo para que aquele transporte fique com menos risco, com menos contágio, que é o que eu evitando um grande evento nesse momento, que é a recomendação, né, um evento de grande aglomeração, todas essas pequenas medidas, e é um pouco isso, se cada um fizer a sua parte, a gente certamente passa por esse processo, porque ele vai passar, né, como já passou em outros lugares do mundo, a gente passa por esse processo de uma forma menos caótica, mais tranquila, né, e não podemos pensar até que não cheguemos no nível de uma Itália, por exemplo, é tudo o que a gente não quer. Por isso a gente tem que pautar essas medidas e que cada um deixe de pensar em si e pense então nesse coletivo. A suscetibilidade é geral, a gente tem criança infectada, tem adulto jovem infectado, mas o que se tem acontecido? Os idosos, eles são as pessoas que estão, como já é para a influenza, tá? Isso não é uma novidade. Os idosos, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver casos graves e evoluírem para óbito. É isso que o novo coronavírus, é dessa forma que ele tem se comportado na população. Não estou dizendo com isso que as outras faixas etárias não estejam se infectando com o vírus. Sim, estão, tá? Mas tem casos, e também tem casos graves nessa faixa etária, isso também tem que ficar claro, né? Em outros lugares do mundo aconteceu morte de criança, numa proporção muito menor do que vem acontecendo com os idosos e pessoas com uma doença crônica prévia. Tá? Mas a gente também não pode dizer que que é uma doença de velho. É uma doença que pega todo mundo, mas que os idosos eles têm uma probabilidade maior de desenvolver esses casos graves e evoluírem para óbito. É isso que a gente tem observado aí no mundo.